conteúdo já não é algo tão fácil, tão simples assim. E criar conteúdo quando você é CLT e empreendedor, aí é que o negócio complica mesmo. Porque criar conteúdo não é só algo que você liga a câmera, faz um vídeo e pronto. Postou, tá tudo certo. Você precisa estudar, você precisa entender sobre o que você vai falar, você precisa saber todos os pontos que você vai falar. E se você for escrever um carrossel, por exemplo, você também precisa saber todas as palavras, escrever um texto coerente, coeso, que faça sentido com o carrossel que você vai postar. Então, todo tipo de conteúdo que você vai produzir, você deve colocar qualidade naquilo, e para colocar qualidade no seu conteúdo, você precisa entender muito bem sobre o que você está falando. E para entender sobre o que você está falando, você precisa estudar e se dedicar a um tempo àquilo. Ou seja, a produção de conteúdo, que é isso aqui, ela é só uma pontinha de algo muito maior que deve ser feito antes da publicação desse post. E aí, quando nós, CLTs e também empreendedores, precisamos fazer essa produção de conteúdo, a gente se sente exausto, porque a gente tem a sensação de que a gente precisa postar todos os dias, mas aí a gente não tem tempo, a gente não tem energia, porque a demanda de trabalho ali de 8 horas diariamente, isso exige muito da gente. Então o cansaço físico e mental é muito grande. Mas aí a gente precisa entender também que a nossa parte de empreender, a nossa empresa, além do CLT, ela também exige um esforço, e a gente precisa colocar um pouco de energia a cada dia para que essa engrenagem continue rodando. E aí, tentando equilibrar todos esses pratinhos, a gente acaba chegando naquele momento de estafa, de dúvida do, será que eu dou conta? Será que isso é mesmo para mim? Será que só as pessoas de fora conseguem e eu não? E o que eu quero falar é que eu sou uma CLT, eu empreendo também ao mesmo tempo como consultora de marketing, e eu sei a dificuldade que é, mas eu já entendo que eu já passei de um certo nível. Então, funciona da seguinte forma: você começa, você estuda, depois você produz um conteúdo aqui, depois você produz mais 2 conteúdos ali, e aí você vai para a parte de vídeo, e aí a cada degrauzinho você vai subindo. E eu consegui conciliar muito bem o meu CLT e o meu empreender. Porém, quando eu falo muito bem, não quer dizer que a vida é um morango e que é tudo lindo, tudo certo, eu venho aqui, produzo conteúdo e é isso. Não, na verdade tem muitas coisas por trás, há muita indecisão, há muita incerteza, mas uma coisa é certa, eu sei exatamente onde eu quero chegar e eu sei exatamente as ferramentas que eu tenho que usar e eu uso essas ferramentas e é isso que eu quero passar para vocês. Algumas coisas que durante essa minha trajetória eu pude perceber, eu estou percebendo e aí eu vou compartilhando isso com vocês de tempos em tempos. E aí, por estar nesse meio de produção de conteúdo, empreender e CLT, eu sei alguns erros, eu sei alguns pensamentos que a gente tem. E eu digo a gente porque eu já entendo que se você está assistindo esse vídeo, você está procurando isso. Você quer produzir conteúdo, você já sabe o serviço que você quer vender, mas você precisa daquele empurrãozinho. Você precisa entender como que você vai se organizar diante de tantos afazeres, diante de uma rotina exaustiva que eu imagino que você tenha. E aí, quando a gente entra nesse mundo digital, que a gente começa a ver a produção de conteúdo, que a gente começa a produzir conteúdo, que a gente começa a seguir outras pessoas que também vivem nesse meio, a gente vê muitas pessoas que hoje já são bem-sucedidas, que conseguem vender milhões e milhões, falando, poste todos os dias, apareça nos stories o tempo todo. Se você sumir, as pessoas esquecem de você, quem não é visto não é lembrado. E aí o tempo todo, essas pessoas estão ali falando na sua cabeça que você precisa estar constantemente, frequentemente, nas redes sociais, ativo o tempo inteiro. E aí você, como um mero CLT, você fala, cara, mas eu não tenho esse tempo. Primeiro que eu não tenho tempo de ficar ali nas redes sociais o tempo inteiro e muito menos de aparecer e de ficar produzindo conteúdo o tempo inteiro. E aí você escuta isso e você entra na vibe, eu preciso. E aí você começa a fazer conteúdo ali pra todos os dias, tenta aparecer nos stories todo dia, falando nada com nada, mas só pra estar lá. E você começa a entrar em parafuso, porque não dá. É uma rotina exaustiva junto com uma outra rotina totalmente exaustiva que vai se chocar e você não vai conseguir fazer tudo. E é aí que entra o ponto de que você não tem que se comparar e você também tem que entender que você não pode estar
o tempo todo ali nas redes sociais. E aí você tem que entender que você não pode estar ali frequentemente, você tem outras coisas a fazer e você também não pode ficar se dedicando o tempo todo. Você precisa dividir o seu tempo. E isso acontece quando você para entender a vida dessas pessoas. Então essas pessoas que trabalham principalmente ali no marketing, né, vendendo curso ou vendendo um ensinamento, alguma coisa que talvez é algo que você queira fazer, você precisa entender que aquela pessoa, ela começou como você. Às vezes ela era CLT e começou aos poucos. Às vezes ela começou ali sozinha, fazendo todas as coisas da empresa sozinha. E então ela não tinha essa constância que hoje ela fala para você ter. Se ela tem essa constância hoje, é porque com certeza ela tem uma equipe muito grande por trás, uma equipe que traz os assuntos de vídeo, de conteúdo para ela, uma equipe que edita os vídeos dela, uma equipe que faz as coisas operacionais, administrativas, e aí ela fica só lá para ser a expert que aparece ali o tempo inteiro. Então ela tem esse tempo, porque outras pessoas fazem o que ela não precisa fazer hoje ativamente. Só que aí você é CLT e está tentando empreender. Você ainda não consegue largar o seu trabalho, porque você precisa desse salário fixo, porque você ainda não tem base, cliente, você ainda não tem faturamento suficiente para ser só empreendedor. E se você não tem esse faturamento suficiente, você não consegue pagar alguém, pagar outras pessoas para serem da sua equipe, para fazerem outras coisas administrativas, operacionais, enfim. Você é a pessoa que tem que fazer tudo. Então já começa aí. Não se compare com a pessoa que tem uma equipe por trás. Você precisa entender o seu momento de vida. Essa pessoa que hoje tem uma equipe, ela já esteve no momento que você tá. Só que você não estava lá escutando ela no momento que ela estava igual a você agora. Então você tem que entender que ela tem bagagem o suficiente para que você extraia algumas coisas dela. Beleza? Mas você não pode tentar viver, fazer as mesmas coisas que essa pessoa, porque não equilibra, vocês não têm a mesma vida. E quando você entende isso, aí você vai para o segundo ponto. Agora, você precisa entender que eu tenho tempo suficiente para criar conteúdo 3 vezes na semana, ou eu tenho tempo suficiente para criar apenas 2 conteúdos na semana, ou durante um dia eu consigo fazer o conteúdo para toda semana, mas aí vão ser os conteúdos um pouco mais rasos, vou aprofundar um pouco mais só em um. Então você precisa entender qual o seu momento de vida, para que você consiga colocar e estabelecer os posts e as quantidades em que você estará nas redes sociais. A partir do momento que você entendeu que eu consigo aparecer 3 vezes ali com posts programados, porque aí eu faço post durante um dia na semana, e aí eu programo para eles aparecerem, para eles publicarem 3 vezes na semana, e eu também consigo aparecer nos stories ali diariamente, porém poucas vezes. E aí, o que você precisa fazer? Ser estratégico, intencional. Então, todo conteúdo que você colocar, todo stories que você for fazer, você precisa ser intencional nele. Você precisa saber exatamente o que você quer com cada postagem. E a premissa básica é essa. Mais conteúdo não é sinal de mais sucesso. O sucesso, ele vem da qualidade do seu conteúdo, ele vem da estratégia do seu conteúdo. E aí, ao invés de você focar em aparecer todos os dias, para e pensa, o que essa semana eu posso passar para o meu público? O que eu posso falar para eles de interessante essa semana? Ou como que eu posso trazer uma reflexão a partir de alguma notícia, de uma pesquisa? E isso você precisa estar antenado o tempo todo, para que sempre surjam ideias de notícias, de algum conteúdo que você viu, algum vídeo que você assistiu. Então você precisa sempre estar com essa cabeça de produtor de conteúdo, para saber extrair conteúdo em todas as coisas que você faz no seu dia a dia. Às vezes até a partir, eu tenho certeza que você já deve ter visto conteúdo assim, do tipo, o dia que minha mãe me ensinou a criar conteúdo. E aí a pessoa começa a contar uma história da mãe dela, que a reflexão é uma reflexão sobre produção de conteúdo. Então a pessoa tá tirando coisas da vida dela e gerando um conteúdo disso. E aí você pode fazer isso também, coisas do seu dia a dia, e isso conectam muito mais também. Claro, sempre ligados ao serviço que você vende, sempre ligado ao perfil que você quer atrair também, ao público-alvo. E agora que você entendeu que não é para se comparar, que você precisa organizar a sua semana para você saber exatamente a quantidade de posts que você vai fazer por semana, agora você vai começar a organizar a sua agenda para que você consiga fazer esses posts
que vão ser programados ou que você vai postar no dia mesmo. Aí vai uma coisa também da sua organização de agenda. Então a minha dica é: reserve 1 ou 2 blocos durante a semana para que você faça essa criação de conteúdo. O que é essa criação de conteúdo? É você começar a produzir o carrossel, é você fazer vídeos. Então você já tem um roteiro pronto, você já tem um textinho pronto, você só vai nesses 2 blocos que você escolher durante a semana, você vai fazer esses posts ou gravar os vídeos que precisam ser gravados. Então, por exemplo, você pode escolher ali terça-noite e sábado de manhã. Então são 2 dias sagrados em que você fecha a sua agenda somente para isso. Mas aí lembrando que durante toda a semana você vai precisar reservar nem que seja ali 30 minutinhos do seu dia para que você estude, para que você veja notícias, para que você leia um livro, para você sempre ter ideias de conteúdos. É consumindo o conteúdo que você vai ter mais ideias. Seja de um livro, de um vídeo, de um filme. Então você sempre tem que ter ideias anotadas. Eu sempre anoto no meu bloco de notas as ideias que eu vou tendo ali durante o dia, ou assistindo o filme, às vezes lendo o livro, eu faço anotações, depois eu passo para um caderninho de anotações que eu tenho, para eu sempre ter ideias de conteúdo. E mesmo assim, eu vou ser muito sincera, mesmo assim, às vezes eu ainda tenho um bloqueio criativo, porque às vezes eu tenho ali a ideia do conteúdo, mas eu não consigo dar vazão no texto, eu não consigo conectar aquilo ali com vários pontos. Então isso também você precisa ter um tempinho para essa sua criatividade aflorar. Um outro ponto é: faça conteúdo que você consiga desdobrar ele em vários conteúdos. Então, por exemplo, eu faço vídeo aqui pro YouTube, eu já uso esses vídeos para fazer vários cortes e aí eu vou postando isso no meu Instagram. Não é o tipo de vídeo ideal pro Reels. Talvez eu pudesse pegar esse roteiro e criar um outro vídeo só para fazer o Reels, um outro vídeo para fazer o TikTok, mas eu não tenho esse tempo suficiente. Por quê? Porque eu já entendi que eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Trabalho como CLT, às vezes o trabalho tá puxado, então eu preciso fazer apenas o que eu dou conta naquele momento. E se sobrar um tempo para eu fazer mais vídeos, aí sim eu posso pensar nisso. Então você precisa começar a entender até que ponto você pode. E depois, aos poucos, você vai aumentando isso. Então, pegue um conteúdo que você fez, transforme isso num texto, e aí você pode postar isso no seu LinkedIn, ou você pode postar no Substack, ou você faz como eu, cria o vídeo, e a partir desse vídeo você tem o roteiro dele, aí você cria um texto, aí você cria um post pro LinkedIn. O que eu faço é isso. Então, a partir de uma ideia de vídeo que eu tenho, eu transformo cortes em Reels, eu transformo esse roteiro em um texto pro LinkedIn, e eu transformo isso num roteirinho também pro vídeo no TikTok. O TikTok, ele é uma terceira opção pra mim. Então é assim, sobrou tempo, eu vou lá e faço pro TikTok. Se não sobrou, também não fico me culpando ou colocando isso na minha agenda como algo prioritário nesse momento. Faça a criação de conteúdo por lote. Então, sabe aqueles 2 dias que você separou na sua agenda? Tenta fazer vários conteúdos ao mesmo tempo para que você consiga sempre ter conteúdos ali nas gavetas. Se não deu certo um dia, você já tem um conteúdo ali pronto. E o outro é: aceite o seu limite. Entenda que você tem um limite e você precisa aceitar isso. E aí, aproveitando o que eu falei de você ter conteúdos na gaveta e sobre você aceitar o seu limite, eu vou até abrir aqui um pouquinho para vocês. Eu estava de férias, o CLT, e aí eu tive um bloqueio criativo. Eu simplesmente não conseguia desenvolver nenhum roteiro, eu não conseguia tirar ideias, eu não conseguia ter ideias de nada que eu lia. Às vezes eu anotava ali algo, mas eu não conseguia desenvolver aquilo. E isso é um bloqueio criativo que eu tive. Me senti culpada, frustrada. Mas eu parei e entendi que, beleza, eu estava muito cansada, eu precisava descansar, minha mente não estava descansando, e com isso o bloqueio criativo veio. E quando surge esse bloqueio criativo, eu até tenho um vídeo que eu falo sobre criatividade, é muito importante a gente ter momentos de ócio, de não fazer nada. Momentos em que a gente realmente desliga a cabeça ali e vai ler um livro, vai assistir um filme, vai sair para a natureza, enfim, espairecer, para que você consiga novamente ali aflorar a sua criatividade. Quando a gente fica insistindo em ser criativo, insistindo em fazer algo, em escrever um texto, não adianta. A gente vai se frustrar, a gente vai ficar decepcionado e não vai conseguir. E aí eu fiquei muito culpada porque eu queria muito fazer vários vídeos para deixar eles na gavetinha mesmo, para ir soltando aos poucos durante o meu retorno ao CLT, porque eu sabia que não teria tanto tempo. E foi algo que eu não consegui fazer justamente por isso. E aí a culpa vem, mas como eu já tô nessa produção de conteúdo há algum tempo, eu sei que eu não posso me comparar, e eu sei também que eu não preciso ficar me culpando sempre. Acontece. Todos os profissionais, se você for olhar, todos os produtores de conteúdo, eles também fazem isso, acontece muito com eles.
E é bola pra frente. Beleza, não deu aquele dia. No outro dia eu vou ser mais criativa e vou conseguir fazer 3, 4 vídeos seguidos. Então eu quis abrir aqui pra vocês justamente pra falar que esses dias vão acontecer. Vai ter dia que você vai sentar e vai falar, nossa, agora é o momento de criar conteúdo, vou aqui, ó, aflorar minha criatividade, vou ver o que eu pego aqui pra criar roteiro, pra criar vídeo. Você vai sentar e não vai sair nada. Simplesmente nada. Você vai ter um bloqueio criativo. E aí você vai ficar frustrado e você vai se culpar. E o que eu estou falando é isso. Entenda que você tem um limite. Entenda que vai acontecer. E quando acontecer, saia pra esparecer, deixa de canto, depois você volta quando você estiver com a cabeça mais tranquila. Porque quando você estiver naquele pico de criatividade, você faz vários vídeos e aí quando surgir esse momento, você vai ter outros vídeos pra soltar enquanto você tá aflorando a sua criatividade novamente. E aí eu falo isso pra vocês e também tô internalizando isso. Porque isso vale pra mim também, isso vale até pra um produtor de conteúdo que já produz conteúdo há vários anos. E também quando você entende que você não precisa estar constante, você não precisa estar ali todos os dias, que nem todos os dias você vai estar criativo, nem todos os dias você vai estar bem pra falar, pra criar conteúdo, tá tudo bem, acontece. E isso não reflete no que você é, isso não reflete na qualidade do seu trabalho, isso não reflete na criação do seu conteúdo. É só um dia ruim e no próximo vai estar melhor e você vai conseguir fazer conteúdos até melhores do que seria no outro dia. Então eu espero que você tenha anotado tudo isso que eu falei para que você consiga organizar a sua agenda, consiga organizar os seus dias de criação de conteúdo, não se culpar, não se comparar e começar aos poucos mesmo. É degrau por degrau que você vai conseguindo, vai postando conteúdo numa rede social aqui, depois você abre para outra. É sempre aos pouquinhos, tendo paciência, persistência. E se você tiver mais dicas, se você já produz conteúdo e tem mais coisas a acrescentar aqui pra quem tá assistindo esse vídeo, coloca nos comentários outras coisas que você faz que dá super certo, até pra mim mesmo. Às vezes alguma coisa que possa acrescentar na minha produção de conteúdo. E se você gostou desse vídeo, aproveita, depois que você comentar, já clique em gostei pra que eu entenda que você gostou e pra que eu traga cada vez mais melhores conteúdos pra você. E se você não é inscrito, já aproveita aí pra se inscrever, pra receber os vídeos em primeira mão. E eu vejo você no próximo vídeo. Beijo!